Boa noite a todos. Em cumprimento à Lei 101 de 2000, em seu artigo 48, parágrafo único, a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiência pública durante o processo de elaboração e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentária e Orçamento. Quero iniciar neste momento a audiência pública para a discussão do projeto de lei número 043, de 31 de agosto de 2018, alterado pela mensagem número 01, de 21 de novembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itanhandu para o exercício de 2019. Neste momento, passo a palavra ao presidente da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, excelentíssimo vereador Jefferson Rubens da Costa. Boa noite a todos. Gostaria de destacar a grande importância dessa audiência pública, onde estaremos apresentando o orçamento para o exercício de 2019. É muito importante a participação de todos aqui presentes hoje, tendo a oportunidade de tirar suas dúvidas e participar desse processo democrático. Gostaria agora de passar a palavra ao relator da Comissão de Finanças, vereador Cleverson José Guimarães Gonçalves, que dará continuidade à audiência fazendo a leitura e apresentação dos slides. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui. Como já foi dito pelo Rubinho, é muito importante esse momento. Nós estamos aqui para apresentar a Lei Orçamentária Anual, o nosso orçamento de 2019. Então, os instrumentos que nós temos na administração municipal é o PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO e a LOA. Um visa planejar, o outro orienta, que é na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e agora o orçamento é onde acontece a execução. São as políticas públicas e programas de governo. Aí eles são compatibilizados da seguinte forma. O PPA são de 4 anos. Ele é formado para 4 anos. E a LDO e o orçamento são feitos de forma anual. Sempre fazendo para o ano subsequente. A base legal que nós temos aqui hoje para a formatação desse orçamento é a Lei Federal 4.320/64, a Constituição Federal de 88, a nossa Lei Orgânica do Município, Lei de Responsabilidade Fiscal 2000, normas do Tribunal de Contas do Estado e normas da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, como que fica aqui a finalidade da nossa Lei Orçamentária Anual? Estimar a receita e fixar a despesa. Aí ela abrange orçamento fiscal, orçamento de seguridade social e orçamento de investimento. E a vigência dela é pelo prazo de 1 ano. A Lei de Orçamento Anual é elaborada com base nas diretrizes anteriormente apontadas pelo Plano Plurianual e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, ambos definidos pelo Executivo, sempre discutido através de audiências públicas. Então, nós já tivemos várias audiências públicas, 2 ocorreram no CDT, nós já tivemos aqui também, que formataram e chegamos no orçamento. Nós vamos falar das receitas. Nós temos aqui as receitas estimadas para 2019, essa previsão nossa. De receita tributária, R$ 5.772.219,25. Contribuição, R$ 826.451,73. Receita patrimonial, R$ 239.025,03. Receita de serviços, R$ 1.731.856,44. Transferências correntes,
51.093.761,87. Outras receitas correntes, 12.997,39. E transferências de capital, 2.696.588,81. Aí nós temos as deduções do Fundeb, que são 20%, valor de R$ 5.514.845,86. O valor estimado, então, do orçamento para o ano que vem de R$ 56.858.054,66. E aí o seguinte, esses valores estão aqui expostos e nós temos aqui a Cidinha, que é a nossa secretária municipal de administração, também nosso Alexandre aí do Patrimônio, que podem estar nos ajudando se por acaso surgirem algumas dúvidas quanto a valores, a percentual. O que nós falamos aí no gráfico anterior, agora na verdade em gráfico. Nós vimos em planilha, agora em gráfico. Aqui da mesma forma, então em 2015 nós tivemos um orçamento de 31 milhões, depois em 2016 pulamos para 41 milhões, 2017 42, 2018 nós orçamos o orçamento em 50 milhões 771 mil. Hoje eu ainda conversava com a Cidinha, com o Alexandre, esse orçamento ele não está sendo concluído, atingido essa meta, por causa da dívida do Estado hoje no município. Uma dívida bastante alta, todo mundo conhece. Hoje eu estive olhando os números atualizados dela. O Estado de Minas Gerais está devendo, no momento, 4 milhões e 500 mil reais no município de Itanhandu, o que nos impede aí de atingir essa meta do orçamento até o momento. Ainda temos o mês de novembro e dezembro para depois somar, mas é isso aí. E aí depois o Alexandre tem feito, com base em alguns cálculos que ele tem desenvolvido lá, planilhas que ele tem criado, programas, previsões já até para 2021. Então, ali nós vemos que um certo avanço do nosso orçamento, mas é bom dizer que desse valor que nós temos aqui, de 50 milhões, pulando para cá dos 56 milhões, grande parte desse recurso deve-se ao hospital, à saúde plena, o Vibra, que é um recurso muito alto que teve aumentado esse ano, nós sabemos, o ministro liberou um recurso bastante alto no nosso município, é por isso que o orçamento deu essa crescida. Vou passar, por favor. Nós vamos para a parte das despesas. Como que vai ficar a distribuição do orçamento deste valor de 56 milhões que nós vimos para os setores. Poder Legislativo, através da Câmara Municipal, então, o valor de R$ 1.343.100. Poder Executivo fica, então, com R$ 55.514.954,66, distribuído da seguinte forma. Gabinete do Prefeito, R$ 508.274,95. Controle Interno, R$ 29.421,05. Administração e Finanças, R$ 4.216.855,21. Desenvolvimento Social, R$ 1.807.863,15. Secretaria de Meio Ambiente, R$ 2.719.348. Esporte e Lazer, R$ 1.336.770,15. Saúde, R$ 27.139.724,01. Desenvolvimento Econômico e Agricultura, que é uma pasta só, R$ 647.804,39. Secretaria Municipal de Educação, R$ 9.696.107,92. Serviços Gerais e Transportes, R$ 4.014.862,34. Turismo e Cultura, R$ 1.025.434,78. Obras, R$ 2.372.458,71. E aí, esse valor de R$ 56.858.000. Aqui nós temos 3 categorias de despesa econômica. Começando ali pela menor, reserva de contingência. Depois nós temos despesa de capital, R$ 4.192.584,07. A despesa de contingência, ela é um valor bastante pequeno. Hoje o Alexandre tinha explicado que é um fundo separado à parte para casos mesmo de contingência. Situações que apareçam, de repente, a prefeitura precisa de um recurso separado para casos especiais. E se ocorrer alguma dúvida nesse sentido, o Alexandre tem uma explicação bastante
fiscais para isso. Despesas correntes, R$ 52.645.470,59. Aqui todo o grande valor mesmo, quase que a maioria deles são despesas correntes da prefeitura. E aí, distribuídos da mesma forma que nós já passamos, mas dando uma passada rápida, a Câmara Municipal, então, através do Legislativo, ali, 1.343.000, administração 4.358.000, segurança pública 89.000, assistência social 1.395.000, saúde 26.539.000, educação 9.424.000, cultura 606.000, urbanismo 3.728.000, habitação 116.000, saneamento 1.551.000, gestão ambiental 1.469.000, agricultura R$106.000, indústria R$49.000, comércio e serviços R$677.000, comunicação R$7.300, energia R$842.000, transporte R$1.036.000, desporto e lazer R$1.334.000, encargos especiais R$2.161.000 e reserva de contingência R$20.000. Aqui não distribuído apenas por secretaria, mas por funções do governo. Então, já é a parte mais detalhada do orçamento, onde cada secretário, junto com a sua equipe, foi dividindo nas áreas em que pretende se aplicar o recurso da sua pasta. Aqui é o gráfico apresentado da planilha que nós vemos atrás. E aqui nós temos, para finalizar essa parte minha, os índices legais, ou seja, o que é exigido por lei que o município gaste. E aí nós separamos somente as exigências legais aqui. Educação tem uma exigência legal de 25% do orçamento, e o nosso município está orçando para o ano que vem, fazendo uma previsão de 28,39%. Nós vamos passar para a saúde agora, que tem uma previsão legal, um índice legal de 15%. O executivo faz uma previsão aqui de gastar 30,5%, 30,5%. E aqui nós temos os índices legais quanto à folha de pagamento. Nós sabemos que o índice da Lei Canata é 54%, mas nós temos uma previsão aqui para o orçamento do ano que vem de 36,84%, que é um índice bastante pequeno. Isso se deve também à nossa saúde plena, que não entra. A saúde plena ela ajuda bastante nesse impacto da folha. E aí eu fiz uma pergunta hoje para a Cidinha, que nós vamos ter o concurso público no ano que vem. E aí eu perguntei se vai aumentar muito esse índice devido ao concurso público. E ela estava me explicando que não, porque muitos dos cargos que hoje são de comissão, são cargos comissionados, serão substituídos no concurso por cargos efetivos. Tá certo, pessoal? Então, assim, da minha parte, como relator, eu quero agradecer a presença de todo mundo e vou estar passando a palavra ao Rubinho aqui, que é o presidente da nossa comissão, para estar abrindo para perguntas, distribuindo aí a palavra. Obrigado, vereador Cleverson, pela belíssima apresentação. Eu agora gostaria de abrir a palavra aos presentes, caso queiram fazer alguma observação ou questionamento a respeito do que foi apresentado. Nada a declarar? Ninguém? No início, quando o vereador começou a apresentação, que ele fala despesas com seguridade social. E aí, seguridade social inclui saúde, desenvolvimento social e previdência. Né? Mas assim, a abordagem que eu gostaria de fazer é a discrepância do orçamento
entre saúde e assistência social, que eles não deixam de ter uma abordagem geral, né, saúde como um todo. Inclui a Secretaria de Desenvolvimento Social, que foi premiada, se eu não me engano, com 1 milhão. E a saúde com 27 milhões. Então, isso eu venho, estou há 8 anos na saúde, como funcionária efetiva, e é uma discussão que vem já de algum tempo, o porquê dessa discrepância, porque nesse sentido da governabilidade, uma secretaria hoje depende da outra. Tem muitos serviços da saúde que se complementam no CRAS, projetos. Então, é uma questão assim, que eu acho que teria que ser de uma forma trabalhada, porque é importante, às vezes, o paciente ele entra na saúde e a cura vem através do serviço do desenvolvimento social. Sim. Cidinho, você pode dar mais esclarecimento para a gente? Com você, Alexandre? Então, a saúde, tem muitas ações na saúde, também estar na saúde é voltada para o social. Esses auxílios de medicamentos, que fazem no posto de saúde, transferências que levam do CRD, assim, com recurso próprio, não deixa de ser também a parte social. Então, também fica camuflada a parte social dentro da saúde, inclusive tem assistência social na saúde, que também tem muitas ações dentro lá da saúde que poderia estar na assistência social e não na saúde. E que justificaria o aumento do orçamento da assistência social. Então, porque são várias ações ali que, no meu entender, tanto poderia ser na saúde como na assistência social. Por exemplo, esses tratamentos que fazem fora do município. Não, que são de recursos próprios, não que são dentro da verba do PND. Tem uma questão. Poderia ser uma questão de interpretação. O que quer dizer tratamento medicamentoso, e aí a assistência social na saúde, ela entra como serviço social. Então, mas entra na função saúde, não na função social. Saúde. Entendeu? Por isso que o valor lá talvez fique um pouco elevado por conta disso, porque há uma mistura, como na administração. A gente vê lá um valor de 4 milhões, mas a gente tem muitas ações dentro da Secretaria de Administração que são voltadas para um todo. Por exemplo, a parte pessoal, quem cuida? Só a prefeitura, só a administração. A parte de vale transporte, quem faz a dispensa lá do vale transporte de todos os funcionários? A administração. Então, tem funcionário lá de obras, tem funcionário de saúde, tem funcionário da assistência social, não sei se assistência social tem, acho que tem algum caso. Esses vales transportes são dados pela administração, mas são de funcionários de outros setores. Tem algumas ações lá que eu estou tentando até ver com o Alexandre ano que vem, da gente estar distribuindo na secretaria, para não ficar essa camuflagem. Tem a impressão que o setor está gastando mais que o outro, quando, na verdade, às vezes, não tem como você estar separando, porque fica difícil, porque aí você vai lá, tem vale transporte aqui da saúde do PAR. Aí você vai lá, lança no PAR. Esse vale transporte aqui é do pessoal da administração, da nossa administração. Então, fica muito dificultoso você separando isso. Então, por exemplo, no caso que eu falei dos vale transporte, só a administração. É um exemplo só que eu estou citando para estar falando que pode estar tendo gastos que poderiam estar relacionados na assistência social, ou melhor, na Secretaria de Desenvolvimento Social, mas que estão na saúde e por isso fica esse valor muito alto lá. Talvez da assistência social não seja só esse valor de 1 milhão, seja mais de pouco. E aí eu acho que são questões, eu acho que você vai complementar, são questões que têm gerado
questões mesmo a nível de improbidade administrativa. Então, por isso, muitas vezes, assim, se essas ações que são da assistência social, desenvolvimento social hoje, forem realmente repassados os recursos e as ações para a assistência social, normatizaria isso. Não, mas não tem a ver com improbidade administrativa. Improbidade administrativa, quando você pratica um ato que seja desvio de recursos, essas coisas assim. Não é o que acontece. Obrigado, Cidinha. Mais alguém gostaria de tirar a dúvida? O Alexandre. Não é uma dúvida, não, é um comentário. Sim. Eu participo da assistência social, tanto como conselheira de negócios, como participante de grupos de atividade. E eu percebo que existe um descaso com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Existe um descaso e eu não sei o motivo, porque é uma secretaria muito bem organizada, que presta serviço, excelentes funcionários, e já não é o primeiro ano que eu venho falando sobre isso. Não tem condução, quando tem pode, para grupos de terceira lanche, por conta dos próprios das pessoas que enfrentam quer fazer uma compra no código. Então, eu quero colocar isso como um comentário. É uma crítica construtiva, mas eu acho que existe uma falha nesse orçamento da assistência. É isso. Obrigado. Eu também não sei se é apelo, se é crítica, o que é, mas a questão é a seguinte. A gente viu ali agora os valores, eu fiz uma soma aqui aproximada, a gente está com aproximadamente, dentro do cálculo da planilha, para mais ou para menos, por volta de 3%. A Secretaria de Desenvolvimento Social. A verdade é a seguinte, o nosso público ele só aumenta, ele não diminuiu. O que quer dizer que a política de assistência do município não está funcionando. Porque quando ela é bem executada, a tendência é se diminuir a demanda, o que não é o nosso caso. Esse ano de 2018, ele está sendo bastante duro, por causa dos atrasos que o Cleverson já mencionou. E no nosso caso, do Estado, nós não recebemos nada, e da União, eu fiz um levantamento lá, a gente está com aproximadamente uns 14 meses de atraso, o que é muita coisa. Para vocês terem noção, a gente orçou do ano passado para esse ano um gasto médio do CRAS por mês de material de consumo de R$ 3.600. Os gastos do CRAS esse ano, até agora, eles são de quase 5 mil, são de aproximadamente 5.100 por mês. Então, ou seja, nosso orçamento está insuficiente para atender a demanda que o município tem. De lá para cá, além dos serviços que já eram executados, o CRAS, o CASE, Conviver, agora, eu acho que é conhecido de todo mundo, a gente está com uma demanda de proteção especial, que são os casos mais graves da assistência social, como os moradores de rua, dependência química, né? Que está ligado muito à saúde, né? Porque o tratamento clínico ele não é uma obrigação da assistência social. A assistência social, nesse caso, ele cuidaria da ressocialização, da reinserção social dessas pessoas no convívio comunitário. E nós não temos uma equipe adequada para tratar desse assunto, tanto é que boa parte dele é atendido pelos profissionais do CRAS, o que a tipificação proíbe. Você não pode misturar proteção básica, que é a função do CRAS, com proteção especial. Eles não são habilitados para tratar desse assunto. Só para fazer uma parte que eu lembrei agora, o tratamento fora do domicílio, de acordo com a OMS, com as regulações da saúde, ele faz parte do tratamento de saúde.
Então, ele não caracteriza como um serviço social. Assistente social que existe dentro da saúde é para ela trabalhar dentro do âmbito da saúde. Ele não envolve os caráteres da assistência social, que se resume, de acordo com a proteção, com a tipificação nacional, entre proteção básica e proteção especial. Não vou entrar nesse detalhe, porque são técnicos. E, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte: o nosso orçamento esse ano, ele contava com aproximadamente 3,8% do orçamento municipal. Para o ano que vem, na melhor das hipóteses, ele vai contar com 3%. Esse 0,8%, para nós, ele vai ser um impacto muito grande. Sem contar que nós já estamos trabalhando com o mínimo para se executar o serviço, desde que a assistência social foi criada no município. Então, assim, se nós não revermos esse tipo de coisa enquanto ainda dá tempo, o que no meu caso, o que na minha opinião, a gente já está bastante atrasado nisso, as nossas demandas só vão piorar. O ano passado nós tivemos 450 ocorrências do Conselho Tutelar de violações de direito. O último relatório que eu peguei, que ele é bimestral, do dia 3 de setembro até o dia 31 de outubro, se eu não me engano, são de 209 atendimentos do Conselho Tutelar, com 69 violações ocorridas. Isso também demonstra que a nossa proteção básica ela não está sendo executada de forma adequada. Nós não estamos cuidando das nossas crianças da maneira que deveria, mas não estamos dando suporte para as famílias da maneira mais adequada para evitar esse tipo de situação. Então, em relação ao orçamento da assistência, era só isso que eu tinha a dizer. Ô Alexandre, você vai eu vou falar dar sobre... umas respostas só na parte estrutural. Certo. Eu acho que essa discussão é válida sobre quanto do bolo cada um tem que levar, né? Mas eu vou notar só uma situação. Ele fala sobre diminuição do percentual. Sim, porque de todo esse aumento, praticamente 4 milhões são essa verba do hospital. Então ele subiu de onde você vê o percentual. Daí dá essa impressão de baixa. É uma questão matemática. Você entendeu? E não realmente uma baixa. Agora, se ele diz que não estamos conseguindo, estamos com problema disso, ele sabe muito melhor do que eu não entraria nessa parte. Tá certo? E com relação ao serviço, né, se nós vamos, veja bem, recurso não se cria do nada. Nós vamos tirar de alguém para dar para assistência, se for o caso. De quem? Pergunta mesmo. Onde que está sobrando? Não lugar nenhum. Né? A partir da hora que não existe o recurso, é uma questão de dar e tirar, não é uma questão de criar, não existe criação de recurso. Né? Sim, mas vai vir de alguém. Então de onde? Né? Eu queria encerrar só com isso. Eu disse só isso. O Walter, deixa a Elzinha falar. Sim. É o seguinte, eu entendo que desenvolvimento social, saúde, né, e previdência são seguridade social. E elas veem saúde de uma forma ampla. Isso está numa normativa da saúde. Né? E aí, quando, segundo o depoimento dele, ele fala que se a gente não fizer esse equilíbrio e prover o desenvolvimento social de recursos para suprir os seus trabalhos, né, que já são efetivados, e que essa demanda vai aumentar e que essa demanda aumenta também, porque, de uma certa forma, o recurso na saúde, apesar de ter esse montante, 4 milhões, ele vai para a Vibra, né? Então, de 27 ele cai para 23,
naquele momento está tendo a necessidade do município, em termos de atenção básica, ela está deficiente. E aí vai ser uma bola de neve. Por quê? Porque o serviço de alta complexidade, ele não premia a base, que é a saúde da criança, da família, da assistência ao parto, né? Para você ter uma ideia, o município ele já tem condições de ter mais 4 PSF. E a gente só tem 4, e é uma demanda também que tem que ter um termo, para que as coisas não cheguem ao ponto crítico. Porque, embora muitas vezes o município é premiado e coisa, mas existe uma deficiência na base. E isso fica muito claro com esse desequilíbrio nas receitas, que vão promover as ações que o município precisa. E essas ações, elas seguem uma normativa que é o diagnóstico local. Então, os dados que ele colocou, elas são presenciadas no dia a dia das secretarias, no dia a dia da população, que são necessidades diagnosticadas. Então, aqui ninguém fala por acaso. Agora, promover essas ações para melhorar esse diagnóstico tem que equilibrar o orçamento. Né? Então, muito obrigada, gente. Eu acho que tem mais questões para serem levantadas. Né? Nós aqui agradecemos, dona Elza. Pela oportunidade, viu? Eu tenho uma pergunta. Vou passar a palavra ao nosso presidente, Paulo Henrique, depois para o Walter Rangel, secretário. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Boa noite a todos. Eu tenho 3 perguntas. Talvez a Cidinha possa esclarecê-las, por favor. Cidinha, a primeira é sobre o índice da folha de pagamento, né, que está ali para o ano que vem. Esses vencimentos, os vencimentos dos possíveis funcionários, os servidores efetivos, após o concurso, já tem que estar previsto? Então, a gente fez um orçamento mais ou menos baseado no projeto de lei. Apesar de não ter sido aprovado ainda. Então, isso até que era a minha dúvida, porque assim, como que você faz uma previsão, sendo que não sabe se vai ser, né, desse jeito? Isso é uma dúvida. A gente fez a previsão baseada nos cargos que a gente vai colocar para concurso. Certo. Então, vocês já têm uma estimativa salarial. Mais ou menos. Tipo assim, porque tem muita gente lá que, acho que são 42 cargos que são comissionados e vão ter que ir para concurso. Entendi. Então, essas pessoas não são as pessoas. Os valores que seriam para essas pessoas no comissionado vão concursar. Entendi. Mas, de qualquer forma, tanto o comissionado, tudo, função gratificada, secretários e também os efetivos, tudo isso soma para esse índice, né? Tudo é um índice de pessoal. Inclusive, o ano que vem, a gente não coloca no índice a parte dos inativos. Entendi. Afinal de contas, já soltou um regulamento lá que a partir do ano que vem, os inativos, os pensionistas, vão entrar nesse cálculo. Por que dá aquele 36 lá? Por causa do valor que vem do hospital e acaba, né, ele fica para baixo por isso. Entendi. Então, independente de ter essa transferência dos hoje cargos comissionados para futuramente cargos efetivos, não tem essa diferença de sair da folha ou não. Vai tudo para a folha. Eles vão continuar, de uma certa forma eles vão continuar. Mas em outra provimento. Certo. Certinho. Cidinha, a segunda é sobre a dívida do Estado com o município. Eu gostaria de saber se falta para a gente concretizar o orçamento 2018, exatamente, assim, aproximadamente, o que o governo deve para o município, ou ainda tem uma diferença maior? Eu acho que fica um pouquinho de diferença, sim, mas não vai chegar muito, não. Eu tenho aqui um levantamento do que a gente, no Estado, está devendo para a gente. De apropriação indébita mesmo. 2.370.000 de 2018.
Fundeb, 1.258.278,50. Só do Fundeb desse ano. ICMS, de 25 de setembro, apropriação em débito. 16 de outubro, apropriação em débito. 30 de outubro e 3 de novembro, apropriação em débito. Valor 654.682,56. Transporte escolar, 81.360. Piso mineiro de assistência social, 46.846,80. Juros do Fundeb, 97.750. Isso tudo dá mais ou menos 2.300.000. E tem também o de 2017, 2.138.326 da saúde. Então, aí juntando tudo isso do Estado, ainda tem um pouco mais da arrecadação do município para poder concretizar? Fora do Estado, ainda tem um pouco mais? Talvez não chegue no valor que foi orçado. Sei. Mas vai ficar perto. Entendi. Então, fora a dívida do Estado, ainda vai faltar um pouco para poder concretizar. Certo. E não pode falar. Mas a gente, não sei se o José também quer falar sobre isso, a gente tem que fazer um trabalho na prefeitura para a gente estar unificando as leis, os procedimentos lá administrativos, regulamentos da legislação tributária, que tem que ser tudo numa lei só. E talvez alguns critérios sejam desenvolvidos nessa questão de repente, está melhorando a receita municipal. Claro. Porque houve uma fiscalização no município, não foi, denúncia, porque eles estão fiscalizando todos os municípios e orientando os municípios no Tribunal de Contas do Estado, com relação à legislação tributária. E foram feitos uns levantamentos por eles mandaram um ofício para a gente vai ter que se adequar. E essa adequação também envolve a gente está fazendo novo levantamento de como que a gente vai, os critérios que vão ser adotados para estar cobrando os impostos, assim como o IPTU. Aproveitando a sua fala, Cidinha, até levo esse assunto para a questão dos códigos do município, que estão completamente ultrapassados, inconstitucionais, vários artigos, e inclusive a questão do Código Tributário, né, que teve parte que foi declarada inconstitucional, né, pela Justiça, e acredito que o município possa estar perdendo receita com isso. O código novo que está na prefeitura, que o município pagou, acredito eu que está lá desde 2016 para chegar na Câmara para ser votado. Falta alguns ajustes, algumas discussões, mas eu acho que está na hora de mandar ele para os vereadores discutirem, né, para as discussões das comissões, dos nossos técnicos, para a gente botar ele para frente, porque o município pagou por esse serviço e ainda não utilizou. Então fica essa sugestão. Parece que foi feito esse código tributário, parece que foi refeito de uma certa maneira lá, como que foi tem duas versões. Mas por conta a gente pegou a prefeitura, não estou querendo mizimir de nada não, mas a gente vai dar conta. E a gente pegou a prefeitura e caiu tudo agora. A parte de reforma administrativa, a parte de plano de cargos, são questões que têm que ser estudadas assim, pormenorizadamente, para a gente não fazer coisa errada. Então, são muitos projetos ao mesmo tempo. Até a gente estava conversando com o Zé Aldair, a gente vai começar a mexer no Código Tributário assim que terminar esses projetos. O projeto lá do plano de cargos está no IBO ainda, porque teve umas situações que a gente teve que ver com eles para não tomar decisões só a comissão, para ver também se estaria legal ou não, alguns ajustes. Eles estão vendo lá a parte legal. A gente mandou dia 26 de outubro, já tem um mês esses ajustes. O IBAN está vendo, eu acredito que essa semana ele veja. E a partir, talvez, eu não sei se esse ano talvez não dê tempo de a gente estar fazendo o código tributário, mas a partir do ano que vem, eu acho que a gente já pode mexer nele. Não sei se o Zé vai ter questão. Ô, Cidinha, muito obrigado. E só para finalizar, eu também concordo que precisa haver um equilíbrio no orçamento das secretarias, né? Claro que educação sempre
será uma prioridade, né, porque sem ela nós não conseguimos concretizar as outras secretarias, mas realmente é preciso haver esse equilíbrio, né? Como nós vemos aqui, tem secretaria com orçamento de 647 mil e secretaria com 27 milhões, né? Então, não que tem que ser igual, mas pelo menos um equilíbrio maior entre elas, né? E na Secretaria de Desenvolvimento Social, nós recebemos o secretário, a equipe dele, e eles próprios apresentaram, né, um orçamento de 2 no ano passado, ou desse ano, de 2 ponto alguma coisa. Em porcentagem. 2, 3,67. E esse ano para... Então, se pudesse pelo menos repetir ou aumentar, eu acho que reduzir, não sei o que vocês... Não diminuiu com relação ao valor. Ao percentual, sim, porque aumentou 2 milhões e 200 do hospital esse ano, mais um pouquinho que a gente colocou para o ano que vem, por isso que o índice caiu. Mas se for ver no valor, o valor não caiu. Aumentou. Você falou, como existe essa situação? Eu acho que o pedido deveria ser acompanhado, eu sei que já deve estar trabalhando nisso, com um projeto. É o que vai dar para cada um? Quantos vão ser atendidos? Quantos profissionais? Quanto vai custar? Uma coisa estimada, real, para que ele possa ser levado e possa ser essa discussão levada para adiante. Então tá bom, vou tirar da secretaria Y, porque o projeto está aqui, eu já sei quanto que ele vai custar, o que ele vai oferecer. Tá certo? Então a porcentagem reduziu, mas o valor aumentou porque agora é um novo valor total geral. Né? Entendi. Mas eu acho que o mais importante para a Secretaria de Desenvolvimento Social, principalmente, é trabalhar com a prevenção. Né? Então, acho que esse recurso, se pudesse disponibilizar demais para a prevenção, acredito que seria mais importante, interessante para vocês. Pela sua fala aí, eu consigo mais ou menos entender dessa forma. Né? Mas a minha fala era somente isso. Quero agradecer. Muito obrigado. O Wilton, acho que quer dar uma palavra. Não, o Terei acho que não vai falar. Ele pediu dispensa lá. Eu queria dizer a respeito dos atendimentos da secretaria é o seguinte, assim, é só olhar os nossos gráficos do desenvolvimento social que qualquer um vai perceber que o serviço não está sendo executado da maneira que deveria. A nossa demanda só de crianças e adolescentes são 600. 600 crianças e adolescentes. No CRAS tem 90. Então falta 10. Né? A nossa demanda de idosos, eu não tenho uma estimativa, mas nós atendemos hoje 120 idosos, se eu não me engano, tentando conviver e tudo. Então, assim, recursos humanos nossos, nós temos tudo mínimo. Né? E nós temos áreas que deveriam ter e não tem. Por exemplo, dentro da estrutura da secretaria, deveria ter a vigilância socioassistencial, que é bem parecida com a vigilância da saúde, para você poder detectar dentro do município onde são os focos de vulnerabilidade. Nós não temos esses profissionais. O cadastro único ele funciona dentro da secretaria, porque, de acordo com a normativa do MDS, ele deveria ter uma estrutura própria. Deveria ter um gestor, ele deveria ter um digitador, ele deveria ter um auxiliar administrativo, deveria ter uma assistente social, nós não temos. A equipe do CRAS, nós temos 5 profissionais que são comissionados numa lei aprovada aqui em 2009. Deveriam já ser todos efetivos, e não são. Nós deveríamos ter facilitadores dentro do quadro, nós não temos. A proteção especial que todo mundo vê ali na praça, os moradores de rua, ele tem que ter uma equipe específica, com profissionais capacitados e qualificados para trabalhar esse grupo de pessoas. Nós não temos. Então, assim, o nosso problema ele é estrutural. A PAI presta um serviço que a secretaria não tem como arcar.
Se a PAC prestasse esse serviço, a gente teria outro grupo de pessoas que não teriam atendimento, porque nós não temos essa estrutura mínima necessária. Então, assim, para falar a verdade, assim, eu não consigo nem esboçar o que deveria acontecer primeiro. A única coisa que eu consigo esboçar é o seguinte: com esse orçamento nós não vamos a lugar nenhum. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, assim, Wilton, desculpa te interromper. É só uma pergunta, porque eu acho que talvez seja o que a maioria das pessoas também queiram saber. Isso que você está falando aqui hoje foi apresentado na discussão do orçamento, lá no momento de resolver as porcentagens, de apresentar os projetos, tudo? Sim, na verdade, assim, é bastante conhecido. Né? Na verdade, eu tenho um apelido na prefeitura de Chorão, por causa disso. Porque eu só choro, né? Eu só reclamo, não tenho dinheiro para aquilo, não deu para aquele outro, não deu para fazer isso, não dá para fazer aquele outro. Mas é um fato, é uma realidade. É assim, basta ir na secretaria, basta ir ao CRAS, sabe? Basta ver os relatórios do Conselho Tutelar. É um negócio que está aparente. Todo mundo consegue perceber o que acontece na praça. Né? Está na cara de todo mundo. Isso está explícito. E a verdade é que nós não estamos capacitados para cuidar desse assunto. Nós estamos, como é que eu vou dizer, equilibrando o prato. Sabe? Quando eu estive aqui na Câmara, eu acho que eu apontei, a gente tinha 19 encaminhamentos do fórum, do juiz, para acompanhamento, vários tipos de trabalhos que envolvem assistência. Nós não estamos habilitados para tratar desse tipo de coisa. Teríamos profissionais trabalhando aqui. A gente teria que ter uma equipe específica para cuidar só de assuntos do fórum. Consequentemente, moradores de rua, violência e qualquer coisa nesse sentido. Então, assim, eu só queria deixar registrado isso, que o nosso orçamento, e assim, isso não é um prêmio de agora, isso já vem de muito tempo, é só catar é só pegar os nossos orçamentos ao longo do tempo, que vocês vão ver que a gente sempre vem trabalhando na capacidade mínima. A gente não tem uma ação assim, a gente não está pensando efetivamente, a gente vai pegar esse grupo de pessoas e a gente vai trabalhar eles dessa forma. A gente pega o mínimo, quanto precisa funcionar disso? 5. Então a gente bota 5. Então, por exemplo, essa defasagem de pessoal de vocês possivelmente será resolvida com o concurso público próximo, né? Agora, a outra falha de recursos para projetos, para outras coisas, talvez poderia haver uma emenda, sei lá, alguma discussão ainda em tempo, acredito eu, né? Então, eu olho assim, de uma certa forma, eu acredito que nenhuma secretaria tem o que gostaria de ter, nem de forma pessoal, nem de forma de recurso. Né? A saúde todo mundo sabe, a Bruna está aqui, é um saco sem fundo. Né? Se tiver 20 milhões, está aqui a Cláudia também, se tiver 20 milhões gasta, se tiver 50 gasta. E vai ser pouco, é fato. Nós temos uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura que atende a parte de empresas, que atende a parte de zona rural, que hoje eu estou bastante ligado, e eu vejo que atende dezenas de produtores rurais por dia, está trabalhando com orçamento de 600 mil reais. A parte do esporte está com orçamento de R$1 milhão. E eu acho que o esporte deveria ter investimento maior, porque quando você investe no esporte, você economiza na saúde. Do ponto de vista meu, baseado em estudo. Mas a realidade do país e do Estado hoje é uma realidade muito cruel. Então eu acho que isso está em cada gestor em si, no prefeito, na pessoa do prefeito. O prefeito, ele ciente das dificuldades dos orçamentos, e em conversa com os seus secretários, porque nós tivemos várias audiências da elaboração desse orçamento, e eu tive presente em todas elas, as demandas ali levantadas, e baseado no que ele acredita de administração pública, a gente percebe naturalmente que esse prefeito sempre investiu muito em saúde. Apesar de reconhecer todas as deficiências e demandas da cidade e dificuldades, a prioridade é a saúde.
Então, por exemplo, foi citado ali pela Cristina, né? Sobre a deficiência de transporte. Eu tenho acompanhado bastante, recebido bastante reclamação. Mas soube que vai acontecer uma licitação sexta agora, por exemplo, para adquirir um veículo novo. São problemas. O esporte, por exemplo, nós recebemos diversas críticas aqui no início do nosso mandato aqui como vereadores. Todos aqui sabem. Os atletas encheram isso aqui de peso, porque historicamente o esporte nunca tinha tido um veículo. Tem agora pela primeira vez. A assistência social agora vai ter o seu primeiro também. Então, assim, nós temos realmente, de fato, muitas dificuldades, mas é o que o Alexandre disse. O dinheiro não se cria. O dinheiro ele se remaneja. Então, se está todo mundo muito apertado, torna-se realmente uma realidade muito difícil. Né? Eu queria complementar depois do falo. Dona Cristina, por favor, repete para a gente, que eu acho que nem todos escutaram. É o seguinte, quando o desenvolvimento social não é trabalhado conforme a necessidade, o resultado é terrível, porque ele resulta em violência contra idoso, criança, adolescente, etc., e criminalidade. Eu acho que isso é uma coisa que não se pode deixar de pensar. De fato, com muito carinho. Concordo com a senhora, mas se não se investe na saúde também todo mundo morre. Então é sempre muito complicado. Então, pois é, a saúde está como precisa. A questão é o remanejamento desse recurso. De onde tiraremos? Obrigado, dona Cristina. Obrigado, Wilton. A Rosana vai fazer o uso da palavra e depois eu vou passar para o secretário Walter Teria, que ele gostaria de complementar. Sim. Uma coisa que o Wilton falou. Rosana, a sua palavra é muito importante hoje, hein? O Wilton falou sobre um projeto que a gente tem na PAI, e eu já conversei com o Alexandre, e vou colocar isso tudo num papel sobre o centro-dia. A gente tem esse projeto há 2 anos, ele funciona com excelência dentro da instituição. Vocês são convidados a irem ver como isso funciona, e até hoje nós não recebemos recurso nenhum dele. Não por causa do município, não. A gente recebe da UFS, mas é um recurso já muito antigo, que é o mesmo valor da Cidinha. Há mais de 20 anos, 796,30 já deve ter mais de 20 anos esse valor. E esse ano nós vamos tentar colocar no papel esse projeto para a prefeitura, quem sabe, poder nos ajudar financeiramente, porque esse ano está muito difícil terminar o ano na PAI. Está bem difícil, mas nós vamos conseguir. O ano que vem, eu tenho certeza que vocês vão olhar com outros olhos, né, vendo esses projetos, lendo os projetos. Porque não adianta, às vezes, a gente falar e vocês terem ver. Pensar tudo, né, no papel. Hoje em dia, infelizmente, tem que estar no papel para valer. Mas eu queria que vocês fossem na PAI conhecer. Amanhã, por exemplo, é o dia da confraternização desse centro-dia. Então, a gente tem as oficinas, eles fabricam algumas coisas na culinária, vendem, e amanhã eles vão confraternizar. É um projeto muito interessante que, se o município fosse bancar, ia ficar bem caro. O Wilton sabe, porque é da tipificação da assistência, né, Wilton? E fora que a gente tem também, eu estava conversando com o Lu, sobre a fisioterapia, que é na área da saúde. A gente oferece fisioterapia de 0 a 18 anos totalmente grátis para escoliose, bradura, fora a deficiência, as pessoas com deficiência, tá? Estou falando de uma pessoa que quebra a perna ou que tem escoliose. A gente tem vários atendidos na fisioterapia, totalmente de graça para o município. É uma demanda boa, eu acredito que seja, que não onera o município. E que o município podia ver também com outros olhos essa questão. O Valtinho está vendo também um aluguel lá, né, para nos ajudar. Eu acho que isso vai ser certo. Nós vamos amadurecer isso também, né, Tereza? Para dar tudo certo. O aluguel da fisioterapia, esse espaço que você está querendo. Então, eu acredito que ano que vem a gente vai conseguir colocar muita coisa no papel que a gente não tem. Obrigada, viu? Deixa eu só colocar uma dúvida minha aqui. Você falou que tem um projeto, mas não tem o papel.
E pelo que eu vi, o Hilton tem o projeto no papel, mas não tem na prática. A dúvida minha é, o que é mais importante? O papel, a prática ou o papel projeto? Não, Rubinho, a gente tem um papel, tá? Sim. É uma tipificação da existência que a gente cumpre. Mas Não, mas eu digo, Rosana, para vocês arrecadarem fundos, como você falou que está deficiente. Através de projeto. Do projeto escrito. Elaborado. E o Hilton, pelo que ele deixou, que eu entendi, que eles têm vários projetos e não tem as ações porque falta o dinheiro. Não é isso que eu entendi? Geralmente na assistência a gente consegue executar muita coisa, mas não tem recurso. Eu acho que é isso. A exigência do projeto é legal. Então, é uma exigência de lei, a exigência da prefeitura de Pernambuco. Tem que ter o projeto no papel, sim. Nós não podemos mudar a isso. Para poder atender, para que fique claro quem está sendo favorecido dentro do cidadão. Quanto ao Hilton, realmente existe, nós conversamos sobre isso, foi levado à administração superior, mas felizmente foi recusado. Poderia ser um projeto mais organizado, assim, em termos de mais. Quanto exatamente? Quantos profissionais? Automóvel? Quantos? Tudo isso é importante, sim, senão como é que eu vou quantificar? Senão como é que eu vou colocar no orçamento? É mais ou menos 500 mil. Não, tem que ser exato. Tem que estar, se ele tem, não desacredita até que tem. Eu não vi. Mas se nós já temos isso, deve ser apresentado, sim. Certo? E aí sim, depois disso, vai ser analisado na questão do custo-benefício, e realmente depois vem aquela parte da pior, que é o jogo de recursos das secretarias. O que vai ser exigido para ser implantado essa situação? O mesmo vale para a Rosana, ainda tem um projeto, eu acredito no projeto, eu acredito que seja muito bom, seja muito bacana para ter lucro, mas é preciso essa burocratização da coisa, para que ela possa ser atendida. Aí nós vamos ter, esse ano nós vamos ter o resultado, isso aí pode, Não sei. Certo, mas isso aí seria interessante também de saber. Não vamos alcançar esse ano, vamos dizer isso. Nós temos aquela meta, não vai ser alcançado. E o que eu vou precisar então para alcançar? O que eu vou precisar para bater ali 10%? Certo? Sim. Não, o PPAG é novo. Se você colocou no PPAG, é que você alcançaria com o que você tem no primeiro momento. Sim. Se você avançar, é o que você quer alcançar com o que você tem. Certo? Então, se você não alcançou com o que você tem, aí eu vou. E tudo bem. Não foi uma boa medida. Eu estou falando da meta. Sim. Mas você colocou aquela meta lá para ser alcançada. Você já sabia do seu financeiro. Certo. Não, tudo bem. Você está falando sobre indicador. Eu estou pensando que você está falando no número de atendimentos. Você está falando do produto, não do indicador. Mas aí está ficando muito técnico para o resto do pessoal. Mas está entendido. Se acontecer de nós não estarmos na meta, realmente esse estudo, ver o que eu preciso para alcançar, vai ser um pouco mais objetivo. Isso. São 3 profissionais, são 2 veículos, tanto de material de consumo. Entendeu? Aí apresenta por escrito. Assinado. Protocolo, já estou perfeito. É isso. Eu gostaria de fazer falar mais alguma coisa. Com relação ao que o Alexandre falou, procede, porque quando a gente tem um orçamento no todo, alguma secretaria teria que estar desistindo de algumas ações ou diminuindo, a gente está criando, devolvendo para a secretaria dele. Ou então, a gente expandir a receita. Por exemplo, a gente, não sei, seria uma sugestão. Como que a gente faria para conseguir aquela verba do imposto de renda para o fundo da criança e adolescente? Isso é uma receita a mais para o município. Quais são as ações que a gente deveria tomar para estar inserindo isso dentro da receita da prefeitura?
talvez já ajudaria no aporte financeiro da criança e do adolescente. Acho que também pode para idoso, não tenho muita certeza, mas acho que também pode para idoso. Então, isso a gente tem que aumentar a despesa, mas a gente tem que correr atrás de receitas e não quiser sacrificar outra secretaria. A gente tem que correr atrás de receitas. Então, agora com o concurso, vai ter gente para trabalhar nisso, se Deus quiser. Porque uma falha que tem em todas as secretarias da Cultura é que tem secretaria que não tem efetivo. Então, o secretário entra numa gestão, às vezes passa por dificuldades, porque não tem, o Mané sabe o que eu estou falando, não tem pessoas lá para estar aprendendo o serviço, para estar passando como que é feito o serviço. Então, todas as secretarias têm que ter pelo menos um oficial ou auxiliar administrativo para estar sabendo como que faz o serviço em si, nas rotinas dele. É isso. Obrigado, Cidinha. Obrigado, Wilton, a Rosana. Agora a palavra com o nosso secretário, Walter Rangel. Boa noite a todos. Muito bom, né, ver o debate. Isso enriquece a audiência, né? Fazia tempo que a gente tinha uma audiência que todo mundo participava tanto, né, Rubinho? Verdade. Legal. Assim, com relação ao que você tinha falado, é importante, tem secretaria, tem desenvolvimento econômico, por exemplo, tem que buscar faturamento, arrecadação. Ela não existe no efetivo. Saiu, acabou essa administração, se entrar outro, vai ter que começar tudo de novo. Vai chegar a aprender, vai ter que organizar. Querem pegar em 2 anos. Isso é muito ruim. Nós temos aí uma busca de mais receita, principalmente se é uma lei do Zé Serra, do cartão de crédito. O gasto que é feito na cidade, o cartão de crédito, ele não remunera a cidade. Esse dinheiro é feito lá na sede do banco. Então, existe uma lei que vai fazer, aonde foi feito, passou o cartão de crédito, tem que remunerar a cidade, pagar o imposto na cidade. Como você fiscaliza isso? Banco. O banco não te dá relatório, não te dá acompanhamento. Então, tem que ter uma equipe para fazer, tem que contratar uma equipe para poder, uma empresa, para poder buscar isso aí, para poder regulamentar. Prestação de serviço do banco, ISS. O banco, a gente sabe que o banco paga muito pouco ISS para a cidade, porque ele é arrecada, você não consegue fiscalizar. Então, nós temos deficiência na arrecadação, sim, para melhorar. E a segunda coisa, Rubinho, isso é coisa antiga nossa, desde 2005. Nós gastamos o dobro do percentual exigido na saúde. É ruim isso? Não estou contra a saúde gastar. Eu acho que tem que gastar, precisa. Mas o Itaiandu, por exemplo, ele dá exemplo na região de investimento em saúde, de atendimento, carro rodando para todo lado, assim, parceria, prefeitura, hospital. O hospital nosso é um exemplo na região. E nós atendemos não só Itaiandu, o pessoal de fora vem tudo para cá. O pessoal de Passar Quadros, Estamonte, corre para cá na hora da dificuldade. Então, Itaiandu tem sido uma ícone aqui na região, ajudando nossos irmãos vizinhos que não tem hospital para poder ser atendido. É ruim para Itaiandu? É ruim por conta do orçamento. Mas nós temos sido luz aqui nessa região, por conta da nossa saúde. Primeiro lugar no estado de Minas Gerais, já por vários anos atrás, na gestão do Evaldo mesmo, Maurício. Segundo lugar no Brasil na saúde bucal, cidade menor de 50 mil habitantes. Isso é mérito para nós na saúde. Mas é 30% de investimento. 30% menos 15%, sobra 15%. Se sobrasse esses 15%, daria para o Wilton fazer o trabalho no desenvolvimento social, daria para o esporte ter mais recursos. Então, assim, é um trabalho que nós temos que identificar. Caso de câncer em Itaiandu, índices alarmantes a nível de Brasil, acima de todo mundo. Hemodiálise, Passar Quatro tinha 7, Itaiandu tinha 30. Então, assim, tem que investigar, nós temos que buscar, pedir para Deus sabedoria, para nós identificar por que Itaiandu tem tanto problema de câncer, né? É um índice alarmante. Acaba gastando mais a saúde. E é um gasto que não dá para deixar para amanhã, não. Tem que gastar hoje. Então, assim, isso é uma coisa que tem que avançar, buscar isso aí. A PAI, Rosana, não está aqui não. Mas é uma entidade que a gente tem que tirar o chapéu, porque ela faz o Itaiandu ao longo de muitos anos. Nós temos que medir esforço para poder ajudar, entendeu? Socorrer vocês lá. Então, isso tudo aí, eu acho que essa audiência ajuda bastante a gente entender isso aí. Ver que o município tem um orçamento grande, bonito até, mas de recurso livre, igual você já falou, é pouco. Nós, assim, 38% só o índice do funcionalismo.
que só está assim por conta da saúde plena aí, de ter entrado esse recurso no orçamento. Se não tivesse, nós estávamos ralando para fechar as contas ali, para prestar conta no final de contas, na parte para fechar o orçamento. Então, assim, é delicado, não é fácil. O Donaldinho falou e saiu, mas assim, todos nós temos debruçado em cima disso, Cidinhas e Aldair lá que estão mais na frente disso. Complicado, mexe aqui, aperta ali, mas é um esforço que nós estamos fazendo e acho que juntos aí, todo mundo pegando junto, com boas ideias, com críticas construtivas, a gente vai conseguir chegar lá. Deus quiser. Obrigado. A palavra agora com o vereador José Aldair. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui, participaram da sua opinião, mesmo aqueles que não deram sua opinião, mas estão atentamente participando também, indiretamente ou até mesmo diretamente. Nós temos também comunidade nos ouvindo através do portal da Câmara, né? Muito, muito bom isso. Nós temos que levar essa mensagem, esse trabalho tanto da Câmara como da Prefeitura, ao conhecimento público, transparência, eficiência da administração como um todo. É muito importante esse acompanhamento para que cada um avalie aquilo que está sendo revertido para si mesmo, ou seja, para a comunidade e também para a população propriamente dita. Esse debate, essa discussão em termos das problemáticas da cidade é de fundamental importância. Nós abrangemos aqui, nesse momento, todos os setores da Prefeitura. Então, a participação de cada um, de cada segmento, se torna tão importante quanto seja uma secretaria muito mais bem estruturada daquela menor. Ou seja, estou sentindo falta aqui dos colegas, companheiros, outros secretários, talvez não puderam estar aqui, mas se eles estivessem presentes aqui, essa discussão seria muito, muito melhor ainda, a gente ganharia mais amplitude na discussão orçamentária, naquilo que está se pretendendo fazer no próximo exercício, nos próximos 4 anos. Bom, mas uma experiência muito importante, muito boa. Cada audiência que a gente está fazendo, nós estamos sentindo uma participação maior, tá? Com um debate bem maduro, consciente, e todo mundo entendendo um pouco da parte pública dos recursos públicos. Mas eu queria dizer que tudo isso está levando a um debate maior, uma cobrança maior até. O que está faltando na nossa cidade? Saúde está bem, está um ponto muito positivo. A educação também, que até agora não discutimos a respeito da educação, muito bem. Nós temos um equipamento, uma infraestrutura, um índice lá em cima, muito bem conceituado. Debatemos, conversamos muito aqui. A eficiência que nós estamos sentindo hoje aqui é na questão social, na área social. Um dos pontos que está se tornando negativo. Do meu modo de ver, eu acho que está dentro de todos. E realmente é preocupante, sim. Eu, como munícipe, eu, como vereador, como servidor público, enfim, todos nós temos essa preocupação, cobramos muito da administração, não vamos resolver a questão lá na praça, aquelas pessoas que estão ali, não estão ali por circunstâncias da situação que ela vem atravessando, ou seja, mas é cobrado do poder público uma solução perfeitamente cabe a nós resolvemos todos os problemas que acontecem aqui. Mas sem recurso financeiro, o que nós vamos fazer? Então, fica aquela pergunta, está se gastando mais no setor desse champo coberto. Talvez no pensamento do teoria pode estar pensando que está certo de pensar assim. Entendeu? Mas sem levar também e considerando que a administração está errada de não fazer. Está fazendo também.
questão é a disponibilidade financeira. Se o nosso orçamento já está comprometido dentro daquela estrutura geral que a gente já tem, como que nós vamos tirar dinheiro de uma outra secretaria e se não tem como fazer essa transferência? Então, realmente agora é um trabalho de administrador. Os gestores têm que se unirem diante da problemática e buscar a solução para ela. Eu vejo que se a administração pública, se ela está subsidiando algum setor, algum segmento dentro da nossa administração, por exemplo, coleta de lixo, vamos pegar como exemplo aqui, o serviço de água. Se nós estamos bancando para que tenha a forma que está tendo, então está na hora da gente rever, ou se ela está deficitária, nós temos que melhorar a cobrança desse serviço. Vamos repassar isso ao contribuinte, não sei de que forma que nós vamos rever tal situação. É a forma de se cobrar que está errada, então vamos partir para outra forma. Então, isso tem que ser cobrado sim de nós. Nós estamos aqui, fomos eleitos, para poder achar solução. Nós jamais poderíamos eximir desse compromisso. Mas o frigir dos ovos aqui na situação é recurso financeiro para poder nos atender. Por isso que nós buscamos, junto aos nossos deputados, complemento de recursos onde a gente não tem para poder estar investindo na nossa cidade. Né? Muitas das vezes é onde nós buscamos lá fora, através do governo estadual e federal. Nós vimos um problema sério que nós não debatemos aqui agora, é a parte da segurança pública. Né? Não é um dever da União, do Estado, que o município venha a complementar. Não é uma obrigação diretamente do município. Mas do jeito que está acontecendo as coisas, hoje nosso Estado, nós sabemos da falência dos problemas, da falta de transferência de recursos, né? E tudo isso vem afetar o orçamento. Eu tenho aquela preocupação agora no final do ano, se esses recursos, se não forem transferidos, é obrigatório por parte do governo estadual, nós estamos com recurso próprio. Nós temos uma reserva, sim, toda a administração precisa trabalhar com essa reserva. E essa reserva vai zerar. E zerando, o que pode acontecer no futuro bem próximo? Fica essa pergunta, de que maneira que nós vamos socorrer a própria estrutura nossa que depende desse dinheiro. Até porque o Fundeb foi criado para poder dar sustentabilidade de pagamento, principalmente 60% do Fundeb, nós temos que investir na parte do pessoal. Esse recurso já está zerando o fundo do municipal. E com isso nós vamos entrar nos recursos próprios. Vai fazer falta para a saúde, vai fazer falta para todos os setores. Então, gente, a administração pública, mais ou menos eu estou colocando assim muito de forma resumida, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, e que devemos sim estar juntos buscando alternativas. E essa alternativa a gente não encontra assim de uma hora para outra, mas temos que ver a necessidade urgente evitar de criar programas no meio de uma administração para que não afete diretamente setores fundamentais. Nós cobramos aqui muito limpeza pública da cidade e nós arrecadamos bem com limpeza pública. O contribuinte já paga bem por esse serviço. E com isso, o que nós fazemos? Todo recurso a gente utiliza, mas ainda falta mão de obra. Então, esse recurso também é destinado para poder cobrir defasagem de outros recursos financeiros, no caixa único da prefeitura, no bolo geral da arrecadação. Então, quer dizer, nós temos eficiência de cobrança, temos até que a população está pagando bem, mas precisamos ainda melhorar a nossa estrutura de fiscalização. Nós também temos muita coisa, muitos detalhes para poder ajustar e consertar a administração pública municipal. Então, diante de todos esses fatos, é possível sim a gente ter maturidade no diálogo, e a gente está tomando conhecimento de uma forma geral.
O único setor que a gente ainda não tem problema financeiro é os recursos que vêm para a Câmara, que é obrigatório. E isso é sagrado, todo dia 20 tem que ser depositado e tem que vir em obediência à determinação constitucional. Então, muitas das vezes, nós deixamos de realizar projetos que estão previstos dentro do orçamento da Câmara e no final do ano devolve esse dinheiro, esse recurso público para a Prefeitura. Mas é um dinheiro público, dinheiro municipal. Então, se ele volta para atender necessidades de caixa único da Prefeitura. Mas, se o nosso orçamento, se existe aquela sobra, é porque deixamos de executar alguma coisa. E se deixamos, é porque não houve necessidade. Talvez a gente conseguiria resolver uma parte da solução desse problema buscando essa uma segunda alternativa. A gente, num consenso, de avaliar se a nossa Secretaria da Assistência Social ela está com essa defasagem que realmente possa, se não tem como sair lá do poder público, lá do setor do executivo, por que não reunirmos nós, novos vereadores, vamos repensar e vamos reavaliar no que nós podemos atender, para não deixar que a nossa população que necessita desamparada nesse aspecto. Então, fica aqui uma sugestão do parlamentar, do vereador, para que a gente possa, juntos, mas buscar uma outra alternativa no orçamento municipal, se ele também, além daquelas situações que eu elenquei, na parte do turismo, de cultura, será que o recurso que está ali, vamos pegar como exemplo o Carnaval da cidade, né? Que é um exemplo, eu sou muito a favor do Carnaval. Será que o recurso que está previsto lá é um volume considerável e tal? Será que não poderia sair alguma coisa de lá para poder atender uma necessidade, uma transferência de recurso? Então, é uma pergunta que fica para a gente avaliar melhor. Nós, já, uma vez que o orçamento se encontra à nossa disposição, esse é o momento do debate. Se a FAI é uma entidade que muito faz para a nossa cidade, o atendimento à nossa criança, que eu sou testemunho, sempre tive filha que estudou lá, muito bem acolhida, graças a Deus, eu tenho um orgulho de ser avaliado. Eu votarei sempre a favor dessa entidade, como o hospital que realizando grande serviço, porque o provedor sempre também não necessita de mais recursos. O recurso que está indo para lá é recurso de prestação de serviços de alta complexidade. Já tem uma função pré-determinada. Mas nem com isso, não é porque a entidade não precisaria ter de outros projetos dentro da área da saúde para poder melhorar ainda mais a nossa entidade, a parte física e a estrutura que há necessidade, como todo mundo já tomou conhecimento. Então, senhor presidente, me desculpa, eu alonguei um pouco sobre o assunto, mas achei muito importante eu deixar essa mensagem para a gente poder refletir e discutir um pouquinho melhor. Muito obrigado. A palavra agora é cedida ao... Volta ao vereador presidente Paulo Henrique. Cadê o... A título de esclarecimento só com relação à fala do vereador José Aldair, a Câmara desde sempre foi parceira do município, né? E no ano passado quem fez o orçamento foi a gestão passada, né, que elaborou, mas de qualquer forma nós devolvemos para o município o montante de R$400 mil. Na construção do orçamento para esse ano, a Cidinha sabe disso, nós abrimos mão de um grande montante e ainda vamos devolver para a Prefeitura um montante de entre R$400 e R$500 mil de economia, né? E também, para o orçamento do ano que vem, de 2019, nós discutimos entre os vereadores e a Cidinha também apresentou uma necessidade, se eu não me engano, para a educação ou para outra secretaria que precisava fechar o orçamento, que eu não conseguia fechar, e nós também abrimos mão. Então, a gente vem sendo bem parceiro nisso, né, de economizar
para repassar para o município, mas a Câmara também necessita de recursos para poder andar, né? Como esse ano nós estamos atualizando a lei orgânica do município, que é de 1980, nós estamos atualizando o regimento interno, nós precisamos finalizar aí o projeto da obra de acessibilidade, nós também vamos fazer o primeiro concurso público da Câmara, então tudo isso também demanda tempo e dinheiro e nós precisamos, mas não temos dúvida de todo o valor que possivelmente poderá ser economizado, ele será economizado e, sem sombra de dúvidas, devolveremos ao Poder Executivo, como sempre vem sendo feito aí, mais de 400 mil reais. Certo? É por parte da Câmara apenas esse esclarecimento. Ô, Ferraz, só um minutinho. O Manuel está pedindo a palavra. Com a palavra, o vereador Manuel Vicente. Bom, boa noite a todos. Essa pergunta eu queria fazer a Cidinha em relação ao os índices legais das folhas de pagamento. Você disse aqui que o valor máximo 54%, estimado 36,84%. Então, 17,16% a menos que a lei permite. E a gente vê todo ano, na hora do reajuste do servidor público, a dificuldade que é para conseguir um pouquinho percentual, muito pouco acima do índice do governo, alegando que está sempre estourado, não tem condições, chegar na frente vai passar dificuldades. Então a gente fica preocupado com esses cargos da estrutura administrativa, com mais o concurso que está para ser feito o ano que vem. Se ainda vai ter essa folga, porque a gente fica preocupado, está em previsão, o servidor todo esperando o pagamento do triênio. Então, a gente preocupa com tudo isso nesse percentual, se realmente é só esse 36,84, se vai ter essa facilidade para estar trabalhando isso no reajuste do servidor do ano que vai se iniciar aí. Então, Manuel, uma das prioridades nossas, agora, a partir do ano de 2018, é estar atendendo o funcionário de direito. Por exemplo, eu tenho novos aqui juntos, se não me engano, vai vai vencer os 3 anos. A gente já fez essa reserva dentro do orçamento para atender isso. Os 3%, na verdade, teria que sido feita a avaliação de desempenho, porque não são todos os funcionários que serão pagados. Como a avaliação de desempenho não foi feita, eu acredito que a maioria dos servidores não tem. Tem umas exceções lá que parece ser testado, alguns critérios lá, e talvez alguns não tenham, mas já foi previsto os 3%. Quando você fala, não dá, não é a questão de estar mais baixo, a questão do índice, é a questão mesmo dos recursos financeiros orçamentários. Você não tem. Não é a questão do índice, é a questão da disponibilidade, da personalidade e financeira. Mais os 3% já está reservado ao orçamento para que seja feito esse pagamento no mês que estiver direito. Nesse mês que estiver direito. A partir de 2019, a gente tem que criar uma comissão de avaliação de desempenho e vai ter que ser feita a avaliação de desempenho mesmo. Ô Manuel, eu acho que ela respondeu em parte. Você perguntou sobre os 36 e os 54, se isso está próximo, se é real, se é não. Então, esse índice de 36 é porque a receita base de cálculo desses 54%
entra também a verba que a prefeitura é intermediária, que é a verba que a gente recebe para repasse da alta complexidade do hospital. Então, como entra essa receita, o índice fica menor. Se você tirar essa receita, o índice vai para. E qual seria o índice real hoje? Se tirar essa receita, a gente já estaria mais ou menos Está no 53. Então, da Joyce, a respeito da fala do colega Zé Aldair, a gente vê realmente a necessidade, a gente às vezes até fica chateado, sabe? A dificuldade que a gente passa na Secretaria de Serviços Gerais de Transporte também, como o Hilton passa na Secretaria de Desenvolvimento Social, a dificuldade que a gente tem na UTR presencia sempre está lá, é falta de veículo, falta de condições da gente trabalhar, falta de efetivo mesmo, no caso de terceirizado e outras coisas. Então, às vezes a gente até fica chateado mesmo, pelo percentual tão alto na saúde, educação, a gente não que não mereça, que é um atendimento que atende toda a nossa população. Muitas vezes eu penso em tirar um 0,5% de e jogar na Secretaria de Assistência Social, na Secretaria de Transporte, que é uma secretaria que atende todas as secretarias de Itanhandu, né? E a gente vê que tem realmente essa falta preciso comprar um carro, não tem jeito, não tem dinheiro, nada tem, nada pode, entendeu? Então, às vezes, a secretaria fica mesmo meio desassistida nesses casos. E, como o Zé também citou, no caso de procorrer atrás de receita, recursos, como o dinheiro não se inventa, também concordo que a gente tem que, como diz o Terê, estar fiscalizando, correndo atrás dessas receitas perdidas, não sair aumentando receita para os nossos municípios, porque hoje nós já somos o país que mais paga impostos no mundo. Nós vamos aumentar mais os impostos dos nossos municípios aqui em Itanhandu, então acho que não é justo. Acho que a gente tem que correr, sim, atrás desses recursos que estão sendo perdidos, essas receitas, que é do cartão de crédito, e outras mais que a gente sabe que, como o Terê falou, se tiver uma equipe para acompanhar, para fiscalizar, a gente recuperar esse recurso, senão sair aumentando os nossos impostos aí, que a gente sabe que muita gente pensa assim, vamos aumentar os impostos, não é assim, né? Só isso que eu tinha a dizer, obrigado. Obrigado, Manuel. Palavra agora com o vereador Ferraz. Boa noite a todos. Eu entendo muito da administração pública, tem o Alexandre, tem o Pérez, Tim, Terê, Zé e os demais aqui. A grosso modo falando, eu comparo muito com o que eu cuido da minha casa. O que eu posso fazer para economizar aqui, o que eu posso fazer para ganhar mais ali no meu comércio. Conversando aqui com algumas pessoas que vêm nessa casa falar sobre segurança pública, chips para instalar na frota do município, a economia que geraria. Né? Eu achei interessante. Custo-benefício. Você saberia onde está o carro, da saúde, do esporte. Então, a gente tem que encontrar, como o Mané acabou de falar agora, que não é indo no bolso do contribuinte, mas sim daquele contribuinte, os tributos para multas muito baixos. A pessoa deixa um lote sujo e paga um valor insignificante. Então, eu acho que teria que ser tratado com mais carinho, atenção, multas. Então, se a pessoa não quer ser multada, ela vai manter a cidade limpa. O que a gente escuta de reclamação via Facebook, WhatsApp, na rua, cidade o mato está sujo, mas muitas vezes são lotes particulares. Hoje eu andei na cidade, eu vi particular, e cada secretaria com a sua queixa. No caso, assistência social, falta de recursos. O esporte, gente, eu já fui atleta, é ridículo o valor que é destinado para o esporte, sendo que a porcentagem de crianças, jovens que praticam esporte, adultos, as quadras, nossa, aqui a gente vê a quadra do Nossa Senhora de Fátima, bairros que ainda estão solicitando quadra, fizeram uma quadra aqui, indo para a Vila Carneiro, no meio do mato, no meio do nada, sendo que tem bairro que precisa e gosta, tem muitas pessoas que praticam esporte que não tem. Porque o Jardim tem uma academia ao ar livre, nós temos, cada um tem sua queixa, cada secretaria vai ter sua queixa. Né? Então eu acredito que não aumentar o imposto, taxas não, mas aumentar as multas. Animal solto, estudar, ver o que pode ser cobrado pelos responsáveis, terreno sujo. Então você tem que, os tributos têm que ser
maiores, não ilusórias. O pessoal brinca, vê onde você pode economizar, né? Que nem o Zé está estudando aqui faz tempo sobre lâmpadas LED, é uma lei também que o Cleverson engrossou, apresentou, a economia que você vai gerar lá na frente. Então tem que ver de onde vai tirar dinheiro para jogar na secretaria A, B, C ou D. Economizando, vendo onde, enxugando. A gente faz isso na nossa casa para distribuir. Meu filho, um precisa de tênis, outro precisa de camisa, outro precisa disso. Você tem pouco dinheiro, você enxuga aqui para poder suprir a necessidade de cada um deles. Então, a grosso modo falando, eu acho que a economia, onde você pode enxugar, né? Um exemplo que eu acabei de falar com o Zé, nós temos 2 fiscais aqui. Eu ligo para eles, gente, estão reclamando de lote sujo em lugar A, lugar B. Eles não têm carro, eles trabalham com carro próprio, o Elinho trabalha com o carro dele. Então, quer dizer, eu não vejo ele chegando aqui reclamando, ele está fazendo a parte. A hora que der, a gente vai conseguir. Cada vereador aqui, com contato com o seu deputado estadual e federal, está trazendo emendas para a cidade. Então, ver onde pode enxugar, a administração vê o que pode aumentar, que eu acho, tem multas aí, o FM, um FM, põe 2, 3, porque é ridículo, queimadas. Um FM não, põe 2, 3, o FM lá, lote sujo, a cidade vai ficar mais limpa, vai sobrar dinheiro para mais secretaria ou outra, não por aumentar imposto, né, IPTU, taxa de conservação, não, vai pela infrações. Isso, como o Tere falou, interessantíssimo, do cartão de crédito, fica o imposto no município. Então, é só que não falo, do esporte. Vou pegar o esporte, que o Cleber falou, gera saúde mesmo. Uma pessoa de idade tem aquele vôlei adaptado, né? Vai se recrear, está meio deprimido, vai sair de lá, vai rir, vai brincar. Então, eu não vejo o esporte aqui para a terceira idade. É só jovem que pratica esporte. Então, eu estou ficando velho, eu estou com quase 50 anos aqui. Então, daqui a pouco, com 55, 60 anos, eu não posso praticar esporte. Velho é proibido praticar esporte. Brincadeira. Vai lá fazer um time de terceira idade, com vôlei adaptado, futebol adaptado, queimada, qualquer coisa. Diversão, alegria, saúde. Então, a gente tem que investir mais no esporte, sim. Assistência social. Eu tentei acompanhar no começo, conversei com o Wilton no começo. Não deu para acompanhar mais. Mas eu vejo isso. A gente tem que achar formas de economizar e buscar recursos no lugar certo, né? Sem ir no bolso do pessoal. Bom, eu agradeço aí, gente. Foi falado aqui que nós temos um novo Código Tributário pago. E é fato que toda cidade, quando renova o Código Tributário, ela arrecada mais tributos, mais dinheiro. Então, aos responsáveis que estão aqui presentes hoje, ou que não estão, mas serão capazes de passar às pessoas responsáveis, que agilize o processo desse novo Código Tributário. Chega para a gente trabalhar, como já disse o vereador Paulo Henrique, que já que a meta é achar soluções para arrecadar mais dinheiro, o primeiro passo seria o Código Tributário ter prioridade para chegar na casa. Como que ele está desde 2016, 2017, nós estamos encerrando 2018, são 3 anos um projeto pago e parado. Então eu pediria aí agilidade para esse projeto chegar aqui, para a gente ter aí uma base, um embasamento, para começar a ter uma nova fonte de renda, que é fato que toda cidade que renova o código, renova a sua fonte de tributo, aumenta a sua fonte de tributo. Oi? Então fica pegando o microfone. Presidente da comissão, sobre o Código Tributário, eu acho que os vereadores da época de 2016, acho que poderia falar com mais propriedade do que eu, mas esse código já teve aqui para ser votado aqui nessa casa em 2016,
realmente foi contratado um técnico para elaborar, fez a minuta, mas me parece que essa minuta do técnico, desse especialista na área tributária, não, a administração daquele ano, daquele exercício, não preferiu elaborar um novo código e mandar um novo código feito pela secretária da administração da época de 2016. Me parece que ela não gostou do código da maneira que foi elaborado e veio esse código e a Câmara, não sei se foi ao fim do ano, por não ter apreciado essa matéria, resolveu mandar de volta ao Executivo. Então, mandou de volta e nós, tudo bem. Aí, em 2017, a nova administração assumiu e nós começamos, sim, a fazer um novo estudo, revendo como que foi elaborado o anterior com aquele que a administração de 2016 mandou e com a entrada dos outros projetos. Aí acumulou todos os projetos ao mesmo tempo. Ou a gente dedicava para poder fazer a reforma administrativa e tudo mais, ou trabalharia nele. Então, tentamos contornar e fazer análise tudo ao mesmo tempo, mas o Código Tributário, nessa situação, acabou ficando prejudicado da análise final. Já estamos quase finalizando, e com essa nova situação que ocorreu agora em agosto desse ano, com a visita do Tribunal de Contas, que veio fazer uma análise da parte tributária do município, deu para mim perceber, para a administração perceber, que se o código viesse, ainda viria com defeito ainda. Então, foi interessante essa análise, está nos auxiliando para que a gente complemente e faça um trabalho só, de uma só vez, e que a gente vai ganhar tempo com isso. Agora, a intenção do novo código não seria para elevar a tributação, porque a própria nossa população aqui já reclama e já paga por altas taxas e altos, que nosso código prevê umas alíquotas muito mais elevadas do que cidades vizinhas. Então, seria mais um código de aperfeiçoar os tributos que realmente devem ser cobrados dentro daquela linhagem que é por lei. Então, com isso, essa estrutura tributária vai ser importante dentro desse contexto. Agora, a parte de atualização imobiliária, aí sim há uma necessidade e talvez, sem mesmo vindo o código para cá, a gente consiga elevar um pouco dessa receita. Obrigado, Zé. Mais alguém gostaria de fazer o uso da palavra? Declaro encerrada a audiência pública para a discussão do projeto de lei número 043, de 31 de agosto de 2018, alterado pela mensagem número 01, de 21 de novembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itanhandu para o exercício de 2019. Muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes e uma boa noite a todos.